Retomando aqui o bloco 3 da ITRH 225, vamos direto aqui, né, voltando a falar aí das férias lançadas e não caçadas. Se houver aí casos de férias lançadas e não caçadas no sistema de recursos humanos, né, dentro lá do período previsto, né, para o respectivo gozo, o diretor, comandante ou chefe, ele tem que determinar uma apuração circunstanciada desse fato, né, com a juntada dos documentos comprobatórios e emissão de parecer pessoal e encaminhar isso aí para a RH. Por quê? As férias, né, lançadas e que não foram caçadas, e aí tem o tempo previsto ali para elas serem tiradas. Então, todas as regras, elas têm que ser seguidas, tem que estar tudo bem esclarecido, tudo certo. Então, qualquer inconsistência que o comandante, diretor ou chefe ache, né, durante a análise ali do sistema, dos relatórios que saiam, ele vai pedir um relatório circunstanciado e vai encaminhar para a DRH, que é aí, né, no caso, a diretoria competente para avaliar esses casos aí. Artigo 15, vamos ver aqui. A cada período aquisitivo de férias-prêmio, e aí agora, né, vamos começar a falar de férias-prêmio, porque até o momento estávamos falando majoritariamente aí de férias anuais. Se o militar, né, tem lá o período de férias-prêmio, ele vai ter que o quê? Requerer o seu direito, e se o direito for deferido, ele pode solicitar o gozo. Então, o que está falando para a gente aqui? Existe um período aquisitivo de férias-prêmio. Se o militar ele atingiu, né, esse período aí de aquisição de férias-prêmio, ele tem que requerer esse tempo de férias-prêmio. Que tempo que é esse? 90 dias. A cada 5 anos, né, de efetivo serviço, o militar ele pode requerer as suas férias-prêmio. Ele vai requerer os 90 anos, alusivo ao primeiro quinquênio, segundo quinquênio, terceiro quinquênio, que quer que seja, né, depende da fase da carreira que ele vai estar. E depois que ele requer, esse primeiro requerimento é só falando assim: administração, eu tenho aqui, né, completei mais um quinquênio, tem mais 5 anos aqui na instituição. Eu quero lá, né, a minha concessão desses 90 dias, eu quero fazer jus a esses 90 dias. Aí ele pediu esses 90 dias, a administração fez os cálculos, viu que realmente, né, tá tudo certo, ele faz jus a esses 90 dias. A partir desse momento, né, que forem lançadas essas férias-prêmios no sistema dele lá, porque para ser lançada no sistema já tem que ter tido ato, já tem que ter sido publicada e só então lançada. Então, a partir desse lançamento, esse militar, se ele quiser, se for da vontade dele, ele pode requerer o gozo. São coisas diferentes? Sim, são coisas diferentes. E aí agora, né, nosso leque ampliou, nós vamos aqui no passo a passo. Então, férias-prêmio, preciso de um tempo de aquisição. Quando eu faço jus a essas férias-prêmio, eu preciso requerer esse direito, né, que eu vou ter esses 90 dias. Depois que a administração me concede esses 90 dias, eu posso decidir se eu quero ou não tirar essas férias. Pensando em férias-prêmio. Férias anuais, o militar decide se ele quer tirar ou não? Não. Obrigatoriamente, o militar tem que tirar as férias dele no período de 12 meses. Se em 12 meses, por absoluta necessidade de serviço, essas férias forem cassadas, ele tem um novo período aí de 12 meses e a legislação ainda traz pra gente que ele vai poder gozar cumulativamente com as férias desse novo período aquisitivo, tá? Então, assim, férias anuais, não é uma escolha gozar ou não gozar essas férias. Férias-prêmio é uma escolha, o adicional. Eu escolho se eu quero ou não gozar essas férias. E se eu quiser, obrigatoriamente eu vou conseguir? Não. Quer dizer ali, né, que vai ter que ser feito um estudo pelo percentual de pessoas de férias ali na unidade, de acordo com os postos e graduações. E aí eu tenho que, vai ser tem que alinhar, né, o interesse do militar com o interesse da administração. Se houver, né, se for interessante para as duas partes, aí o militar pode requerer o gozo efetivo aí das férias-prêmio. Para o comandante analisar essa questão aí do gozo de férias-prêmio, ele pode olhar, né, o calendário lá, o plano de férias, que tinham lá as férias anuais, o plano de férias é para as férias anuais. Ele olha lá a questão desse plano de férias anuais e ele vê se encaixa ou não, né, de acordo aí com o interesse da administração e o interesse do militar. Artigo 16.
Respeitados os interesses aí da administração, as férias prêmio poderão iniciar a qualquer dia do mês. Então, de acordo com a ITRH 225, as férias prêmios elas podem iniciar em qualquer dia do mês, né? Podendo a unidade adequar seu gozo segundo o calendário, né, estabelecido lá para as férias anuais, que é o que eu acabei de falar, né? A administração ela vai avaliar. Então, o que essa resolução está me falando aqui? Que eu posso iniciar as minhas férias prêmio num sábado? Sim, férias prêmio eu posso iniciar meu gozo num sábado. Por quê? Porque eu posso iniciar em qualquer dia do mês. Qualquer dia é qualquer dia do mês. Então, eu posso iniciar minhas férias anuais num sábado? Não, por quê? Férias anuais são o quê? Dias úteis. Sábado, domingo e feriados nacionais não entram. Então, mais uma diferença aí para os senhores prestarem atenção. Férias anuais, elas iniciam, né, e terminam em dias úteis. Férias prêmio pode começar e finalizar em qualquer dia do mês. Artigo 17. As férias prêmio serão cassadas a requerimento e vontade do interessado, né? E essa publicação desse ato vai esclarecer o motivo, né, no interesse próprio. Uai, então o militar ele pode querer interromper o gozo dele de férias prêmio se ele decidiu, né, não quero mais estar de férias. Caça as minhas férias, né, e coloca lá um motivo que ele não quer mais estar de férias? Pode? Pode. Férias prêmio pode. O militar ele pode decidir voltar. Ele pode ter pedido 30 dias e decidiu, né, por algum motivo, lá ele tem o interesse dele de retornar ao serviço. Então ele faz o requerimento dele, coloca lá, né, de acordo com o interesse próprio dele lá, justifica e aí ele retorna a trabalhar. E férias anuais eu posso? Em hipótese alguma. Cassação de férias anuais apenas por necessidade de serviço. Cassação de férias prêmio, necessidade de serviço e interesse do militar. Então, existem duas possibilidades de cassação de férias para férias prêmio. Necessidade de serviço e interesse do militar. Férias anuais, apenas absoluta necessidade de serviço. Artigo 18. As férias prêmio também poderão ser cassadas quando o militar incidir em qualquer um dos tópicos de necessidade de serviço, que é o que eu acabei de comentar aqui com os senhores. Vamos para o artigo 19. Toda cassação de férias prêmio será publicada no boletim interno, da mesma maneira, né, que a cassação de férias anuais também é publicada no boletim interno. E o que tem que conter, né, nessa cassação? Tem que conter aí o motivo real da cassação, se foi por necessidade de serviço, se foi interesse próprio, o número de dias cassados, da mesma maneira, né? Tanto aí o real motivo da cassação, quando a gente está falando isso, né, se a gente for pensar em férias anuais, também tinha que ter, né, qual o caso de necessidade de serviço que o comandante estava caça nas férias daquele militar, e aqui a gente vai colocar, né, se é necessidade de serviço, se for a gente vai explicar, se foi interesse próprio a gente vai colocar lá também o motivo, o número de dias caçados também é uma informação que tem que conter nos dois atos, né, e tem que ser publicada aí nos dois atos aí de cassação, tanto de férias anuais quanto férias prêmio. O BI que publicou, né, anteriormente o gozo dessas férias prêmio, da mesma maneira que tem que ter o BI que publicou o gozo das férias anuais, e aqui traz pra gente, né, a referência do quinquênio de origem de aquisição desse direito. A qual quinquênio que essas férias fazem parte? Qual que é a diferença aqui pensando em férias anuais? Se a gente estiver falando em férias anuais, nós não estamos falando em quinquênio, nós estamos falando em ano de referência. Essas férias são referentes a 2021, são referentes a 2022. Essas férias prêmio, elas são alusivas ao primeiro quinquênio, ao segundo quinquênio. Então, essa é a diferença que a gente vai ter aí, né, no nosso boletim, né, no nosso ato que vai ser publicado no boletim interno aí da unidade. Mas todos os outros quesitos, né, eles são iguais. O que está diferenciando aqui são detalhes, que é o motivo da cassação de férias anuais vai ser a necessidade de serviço, eu vou explicar. O de férias prêmio pode ser a necessidade de serviço ou o interesse do militar. E a questão aqui de referência. Uma vai referenciar quinquênio, no caso de férias prêmio, e a outra vai referenciar ao ano, né? O ano de referência, o ano daquelas férias.
são só essas aí, as duas vão ser publicadas em boletim interno. Então, é pensar no geral, né, e entender o conceito de que o militar, né, quando o militar faz jus a cada férias, né, e o que pode acontecer com cada uma. Não é difícil, esse aqui realmente é entender e pensar na lógica, né, da questão. Me fala se você tinha direito mesmo, aqui ano que isso aqui faz, aqui ano ou quinquênio faz, quantos dias você está caçando, são informações ali fundamentais, né, e o porquê está sendo caçado. O militar, né, estando em gozo de férias, que ele for transferido de uma unidade para outra, ele deverá ser desligado logo após a sua apresentação, pronto para serviço, no prazo máximo de 5 dias. Então, o que está falando aqui pra gente? O militar que ele tiver em gozo de férias não faz diferenciação. Quer seja férias prêmio, quer seja férias anuais. Se o militar ele tiver em gozo de férias e ele for aí transferido, ele não vai interromper as férias dele. Ele só vai ser desligado, né, quando ele retornar pronto para o serviço. E aí ele traz aqui pra gente, né, logo após a apresentação, a unidade tem que desligar esse militar. Mas ela tem um prazo máximo aí de 5 dias. Salvo o quê? Salvo se esse militar, ele for o quê? Ordenador de despesas, se ele for detentor do quê? De carga patrimonial, se ele for um agente de atividade ou um agente de adiantamento. Por quê? Porque nessas situações aqui, né, tem que ser ajustado o quê? Uma passagem de função e uma prestação de contas. Mas não é por tempo indeterminado que esse militar vai ficar na unidade. Se ele tiver em alguma dessas funções, que ele tem que prestar contas, que ele tem que passar esse serviço, o prazo máximo para liberar esse militar, de acordo com a ITRH, tá aqui, ó, o prazo máximo são 30 dias. Então, 30 dias corridos aqui para liberar esse militar. Regra: prazo para movimentação do militar aqui, máximo 5 dias. Se ele tiver função que ele precisa prestar contas ou passar essa função para alguém, máximo 30 dias, ok? Então, pensando em TRH 225, nós temos essas informações. E aí não interessa, né, se as férias são anuais ou prêmio, as férias não serão interrompidas, mas ele vai ser transferido. E aí, quando que eu começo a contar, né, para eu fazer o desligamento desse militar? Eu começo a contar no dia que ele estiver apresentado pronto para o serviço. O que eu trouxe aqui, né? Eu sempre vou fazer relação com outras legislações que caem no edital para que os senhores estejam atentos, né? A gente está aqui para isso, né? Nós, professores, a gente está aqui para mostrar os detalhes, todos os bizus que a gente puder, a gente vai trazer aqui para os senhores para facilitar e a gente ter aí o maior nível de aprovação, né? Os senhores estarem bem preparados para fazer a prova. O que eu trouxe aqui? Eu preciso pensar, né, na resolução 596, que é a resolução o quê? De movimentação de pessoal. Lá no artigo 12, ela traz pra gente que, ó, o bombeiro militar que for movimentado, ele deverá ser desligado da unidade de origem no prazo máximo de 5 dias úteis, contados a partir da respectiva publicação em boletim. Então, se o enunciado da questão perguntar pra gente que se o militar transferido, qual que é o prazo pra gente movimentar esse militar, se eu estiver falando, se o enunciado da questão estiver me perguntando, baseado na resolução 596, que é a resolução de movimentação, eu vou responder máximo 5 dias úteis. Se ela estiver me perguntando, né, baseado na ITRH, eu vou colocar o máximo de 5 dias. E aí, senhores, faz muita diferença. Por quê? Temos aí, a gente pode ter um caso de feriado, a gente pode ter aí um caso de... pode ter aí um caso de final de semana, nesse meio tempo, né? Por exemplo, se a transferência foi publicada no BGBM numa quinta-feira, a gente vai pensar em dias úteis de acordo com a legislação de movimentação? Poderíamos pensar, se não houver nenhum feriado nacional, na sexta, segunda, terça, quarta, quinta-feira, seria o último dia que esse militar trabalharia na unidade de origem dele. Aí no dia seguinte ele já tem que ser desligado e liberado, né, para poder apresentar na unidade de destino dele. Ele tem que apresentar no dia seguinte? Não necessariamente, porque se ele já tiver entrado no gozo de trânsito, né, ele vai estar em trânsito, depois ele vai apresentar na outra unidade. Mas
o desligamento dele, né? O ato de desligar tem que ser feito aí nesse máximo de 5 dias úteis. E lembrando que é um máximo, quer dizer que se na sexta, o BGBM saiu na quinta, se na sexta-feira o comandante já falar assim, vamos desligar ele pode ir embora? Ele pode ir. O máximo, né? Quer dizer que são 1, 2, 3 ou 4 ou 5 dias. Agora, se a resolução pensar aí, né? Se a gente tiver se a questão, desculpa, estiver falando sobre a ITRH 225, a gente vai pensar no máximo de 5 dias. Pensando em 5 dias, se tivesse sido feito, né, esse desligamento, o ato tivesse sido publicado, desculpa, se o ato tivesse sido publicado na quinta-feira, aí muda a história um pouco. Por quê? 5 dias corridos, nós pensaríamos em sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Na quarta-feira, esse militar já teria que apresentar, né, na próxima unidade, independente de sábado, domingo ou feriado nacional. Então, fiquem atentos a isso aí, nesse detalhe aí, né, nessa questão aí dos 5 dias úteis que traz lá na resolução de movimentação, resolução 596. De acordo também, tá, só, já que a gente tá aqui falando e fazendo a relação dessas legislações, de acordo com a 596, se o militar ele tiver que passar esse cargo, né, tiver que prestar contas e passar a função dele, também seriam 30 dias. Aí não vai fazer diferença. Faz diferença só nessa questão dos 5 dias úteis mesmo. O militar transferido de unidade e que encontrasse ali, né, no calendário de férias da unidade de destino deverá... Peraí que eu li errado, né? Mas basicamente o artigo vai falar pra gente o quê? Que o militar, que ele tinha já as férias programadas no calendário certinho, ele foi pra unidade de destino dele lá. A unidade de destino, ela deve adequar o gozo das férias desse militar. Por quê? Já estava programado, já tinha o ato, já estava tudo certo. Então ela deve adequar o gozo das férias desse militar de acordo com o que vai ir lá, né, no ofício de apresentação dele. Já estava publicada, lançada, tudo certinho, né? Conforme constava lá na unidade de origem dele, né? Mesmo que o percentual estabelecido na unidade de destino seja excedido. Então, mesmo, né, que ele chegue numa unidade e fala assim, ninguém aqui pode entrar de férias mais, porque se uma pessoa entrar de férias, a gente vai exceder o nosso percentual. E aí vem o militar transferido e vai exatamente para aquele mês ali. Mesmo assim, a unidade vai conceder, né, as férias para esse militar, porque já estava previsto. E está aqui, né, no artigo 21, ampara para que isso seja feito, mesmo excedendo o percentual de férias. O militar que ele foi designado aí para uma subunidade ou seção, né, de uma subunidade ou seção para outra subunidade ou seção, mesmo ali, né, que dentro da própria unidade, ele também não vai ter alterado o seu calendário de férias. Por quê? É uma programação do militar, né? Então, ele vai permanecer com as férias dele. A administração decidiu mudá-lo de subunidade, de seção, mesmo no âmbito da unidade dele. Então, prevalece ali o calendário de férias desse militar. A unidade de origem, ela deve informar para a unidade de destino o calendário de férias do militar transferido. Como eu havia dito, né? A maneira de informar, que é feita hoje, prevista em legislação, é que seja feita no ofício de apresentação. O ofício de apresentação dos militares, né, existe um modelo padrão e nele vai estar previsto lá as férias anuais, férias prêmio, se o militar faz jus, se não faz, quantos, se ele já gozou, se não gozou, se ele faz jus a trânsito, ou se ele já tirou o trânsito, transporte, passagem, TAF, ATP, tudo vem nesse ofício de apresentação. Então, a maneira que a gente está vendo aqui, né, a questão da unidade de origem informar a unidade de destino é por meio desse ofício de apresentação. Estando o militar em gozo de férias, então, férias anuais ou prêmios, se ele estiver em gozo de férias e ocorrer uma situação que ensejar uma dispensa de serviço, esta não prejudicará o direito às férias, que serão interrompidas e prorrogadas após findar o período de dispensa. Então, o que a ITRH 225 fala aqui pra gente? Ela fala que se o militar tiver algum caso de dispensa previsto ali, né, previsto em legislação, e ele estiver de férias nesse período, ele estava de férias e o pai dessa pessoa faleceu. Então, as férias vão ser cassadas e esses dias vão ser lançados ali em prorrogação. Então, percebam aqui, né, que o artigo 22, da ITRH, ele traz pra gente que após o findar esse período de dispensa, né,
ele vai ser prorrogado esses dias de cassação. Já a resolução 76, ela traz pra gente que essa é uma possibilidade, né? Jogar ali no final, a gente caça e prorroga, mas também a 76 traz a possibilidade de que esses dias sejam cassados e gozados em data oportuna. Então, mais uma coisa aí, né, para os senhores prestarem atenção, mais um detalhe. Pensando em resolução 76, existe a possibilidade de caçar e lançar essas férias em prorrogação, então o militar ele nem retorna, ele continua de férias, né, um ato contínuo, mas e existe também a possibilidade de caçar e gozar em data oportuna. Pela ITRH 225 vai lançar, né, em prorrogação, vai caçar e lançar em prorrogação. É o que a gente tem. Vamos encerrar aqui, né, com esse tanto de informação, vamos encerrar esse terceiro bloco. Daqui a pouco a gente retorna com o quarto bloco.